planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que seu teu fim não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Seja o que for, Ele pode restituir. Ele pode te dar novamente aquilo que tu já teve, e melhor do que isso, Ele pode te dar muito mais. Porque nós precisamos sempre levar em conta aquela palavra que diz: seja feito conforme tu creres. Só que nós não levamos isso ao pé da letra. Nós achamos que é uma metáfora, que nós vamos pedir e as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. E sim, elas vão acontecer conforme a vontade de Deus. A vontade dele prevalecerá no final. Mas ele faz prova da tua fé. E é por isso que eu quero contar para vocês esse milagre um tanto engraçado que aconteceu na nossa vida. Houve um momento, quando meu marido era representante da Lacta, e que nós ficamos sem carro. Eu não me recordo o porquê de nós termos ficado sem carro naquela época, mas provavelmente algum acidente financeiro. E então ele precisava do carro para trabalhar. E eu sou sem carro, gente. Eu vou dizer para vocês, vou ser bem sincera. Eu sou tipo assim, Paula Fernandes, sabe? Sou incapacidade de viver por mim, sem você, eu sem você. Essa sou eu sem carro, sabe? Bem no estilo Paula Fernandes mesmo. Porque eu tinha 8 anos quando eu me lembro do meu primeiro sonho dirigindo um carro. Aos 12 eu já pegava o carro do meu pai e eu fico totalmente travada quando eu estou sem carro. É lógico que já teve épocas da minha vida, no início do meu casamento, que a gente não tinha carro, a gente andava a pé, andava de ônibus com o que dava para andar, né? Não existia Uber, vocês não sabem como são privilegiados, gente. Então, eu já estava ficando desesperada. E isso no mínimo, porque isso era uma vontade minha, um capricho até diante das circunstâncias. O problema maior é que ele precisava do carro para trabalhar. Até mesmo para a gente pôr as contas em dia, para poder melhorar, crescer na vida. Eu estava grávida de 4 meses e o meu filho de 6 anos ia à escola, que era longe, e precisava do carro, e não tinha. Também não tínhamos creche próximo e eu trabalhava, e quem cuidava era a minha sogra. Sem carro, o bairro era muito próximo. Com o carro, em 10 minutos nós estávamos na casa dela. 20 no máximo. Sem o carro, eu tinha que pegar 2 ônibus. Não tinha um ônibus que fizesse o trajeto direto. Eu tinha que ir a pé. Era toda uma confusão que se gerou em cima do fato de não termos o carro. Fora isso, a época era janeiro e fevereiro. A pior época para se vender chocolate. Quem aqui trabalhou já com chocolate, seja representante, revendedor, distribuidor, tem mercado, tem armazém, sabe que é um horror. O chocolate derrete. Ninguém quer investir em chocolate em épocas de verão. Investe-se o mínimo só para agradar a clientela. Então ele precisava fazer vendas boas porque precisava comprar um carro. E eu comecei a orar. Fé e oração na minha vida nunca faltou, graças a Deus. Isso é herança dos meus pais desde menina. Então eu tenho essa convicção de que os meus problemas, eles vão vir, porque vem para todos e eu não sou diferente. Mas eles têm prazo de validade, porque eu tenho um Deus que vai resolver. No tempo dele, da forma dele, mas vai. Então,
eu comecei a orar e pedir, Senhor, ajuda que ele venda, Senhor. Eu tenho a minha oração é muito diferente, né, da maioria das pessoas, né, que ficam um tempo de joelho orando e se repetindo, e eu preciso orar 1 hora. Eu oro às vezes 1, 2, 3 horas e eu nem sinto o tempo passar, mas eu dificilmente oro de joelhos mesmo, né? Poucas vezes, né, dependendo da necessidade, ou se tem alguma pessoa acamada e eu preciso, né, estar próxima da pessoa, então eu oro de joelhos. Mas normalmente eu oro conversando com Deus, assim, sentada. Eu gosto muito de orar com fotos no meu computador. Tenho uma pasta de oração onde eu vou me guiando pelas fotos para conversar com Deus a respeito de determinadas situações para não perder o foco da minha oração. Então eu falava com Deus em qualquer lugar, que é como eu faço sempre. Quando eu lembrava do problema, eu dizia, Senhor, faça com que ele venda. E foi uma coisa incrível. O chefe começou a elogiar, dizer, nossa, mas você está vendendo mais do que o normal para essa época, né, do ano. E aí então o chefe começou a emprestar o carro algumas vezes para ele nos trajetos mais distantes, mas precisava comprar o carro. Só que aquilo foi se arrastando janeiro todo, fevereiro todo, e nós naquela situação, né? E eu dando graças a Deus que o meu filho não estava tendo aulas, porque era férias, mas ele já ia começar. E eu tive que parar de trabalhar, porque não tinha mais condições de atravessar todo aquele trajeto com ele a pé. Então, a minha oração foi se intensificando e eu comecei a pedir assim para Deus, Senhor, me dá qualquer coisa com 4 rodas. E toda vez que eu lembrava que eu precisava de um carro, eu dizia, Senhor, me dá qualquer coisa com 4 rodas. Deus, depois, né, o mais a gente faz, mas nos ajuda, nos dá alguma coisa com 4 rodas que possa nos conduzir e que ele possa trabalhar e vender melhor né, e fazer seu trabalho dignamente, como seu chefe espera e como ele sempre fez. E eu continuei naquela oração de me dar qualquer coisa com 4 rodas. Então, quando ele recebeu as comissões retroativas, ele pegou o dinheiro e foi comprar um carro. Convidou o pai dele, que entendia mais, né, para ajudar ele a comprar um carro que fosse barato, que desse dentro do que a gente tinha, né, tirando as contas que já tinham sido pagas, e que solucionasse nosso problema, ao menos temporariamente. Então ele me apareceu em casa com um carro, um Dodginho. As novas gerações não vão nem saber o que é, mas ele era tipo um esportivo do Dodge. Um carro compacto, mais barato, popular. Gente, a única coisa que prestava naquele carro eram as 4 rodas. Mais nada. Os vidros não funcionavam, as portas batiam, a lataria batia. Eu, quando parava no sinal, botava o braço para fora e assim disfarçava, porque quando arrancava, a lataria fazia tec, 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 tec. E todo mundo ficava olhando. Então, o que eu queria dizer para vocês, contando esse milagre que Deus fez na minha vida, porque foi um grande milagre. Primeiro que ele vendeu muito mais do que o normal, né? E segundo, porque a gente ficou apenas 3 meses com esse carro e ele já pôde colocar mais um dinheiro junto e comprar um carro bem melhor. Mas Deus fez exatamente o que eu pedi. E por que ele fez isso? Para me mostrar que a fé ela tem que ser bem direcionada. Senão você não vai conseguir o que você quer. E Deus pode te restituir. Ele pode te dar algo muito melhor, né, até do que você espera. Mas se você deixar que ele haja e não ficar conduzindo as atitudes dele. Ore, confia, espere o melhor. Né? Porque vai ser feito exatamente como tu creres. E se tu crer que Deus vai te dar um melhor, ele vai te dar. Agora, se tu ficar pedindo, né, um carro tipo Ivete Sangalo, cheiro de pneu queimado, carburador furado e coração dilacerado, aí é isso que você vai ter, que foi o que eu tive. Né? Eu recebi segundo a minha fé. Então eu queria pedir com vocês, queria fazer junto com vocês, uma pequena oração para essa semana que se inicia. Hoje é domingo e eu gosto de iniciar a semana pedindo as bênçãos de Deus. Vamos orar juntos?
Vamos dar as mãos virtualmente? Feche os olhos comigo. Pai amado, começamos te agradecendo por esse final de semana maravilhoso. Foi de sol, foi de paz, foi de alegria, Senhor, para mim e para a maioria dos meus amigos aqui. Aqueles, Senhor, que passaram por dificuldades, eu peço, Espírito Santo, console os corações e regenera, Senhor, as forças. Pai, estamos começando uma semana de gratidão por tudo que Tu já nos deu, por tudo que Tu tens feito por nós. Mas muitos de nós, Senhor, estão precisando de favores Teus, porque os tempos são difíceis. Viemos de uma pandemia, Senhor, estamos bem no meio dela. Precisamos da Tua graça para vencer, precisamos de coisas, Senhor, que nós já tivemos, que nós já perdemos, mas que Tu podes restituir. Então eu peço, Senhor, aquele que está precisando de um carro para o seu trabalho, Senhor, um carro para lhe conduzir, dá o melhor. Aquele que está precisando de uma casa, Senhor, precisou abandonar sua casa, precisou abandonar seu apartamento, não pôde pagar seus aluguéis, as suas prestações, Senhor, por causa da época difícil, Tu podes restaurar, Tu podes restituir, Tu podes dar melhor do que ele precisa, do que ele imagina, segundo a sua fé. Pai amado, a saúde, muitos estão doentes, muitos estão precisando de uma restauração física e Tu podes restaurar e eu creio em Ti. Tu faz milagres. Muitos eu tenho vivido na minha própria vida e eu sei que aquele que tem fé, Senhor, aquele que confia em Ti e coloca em Ti a sua esperança, pode sim receber de Ti um grande favor, muitos favores, Senhor. Pai, a Tua vontade irá prevalecer sempre sobre todas as coisas, mas nós te pedimos que nos olhe com Teu olhar de amor e, Senhor, nos responda com o Teu coração. Muito obrigada por tudo. Abençoa a nossa semana, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Senhor, abençoo e consagro para Ti mais uma vez a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Abençoada semana para todos nós. Fiquem com Deus. Beijos da Elis.